e assim por diante entregue a eles. Ou seja, os meus 5 sentidos eu ofereci aos seres. Então é inapropriado que eu use isso apenas para mim ou que eu use para brigar com eles. O fato é, se eu ofereci meu corpo, se eu ofereci a minha vida para os seres, eu não posso usar ela contra eles. Dá para entender a razão? Ou seja, eu estou a serviço de quem? Estou a serviço dos seres. Então eu não vou usar minhas palavras, eu não vou usar os meus olhos. Quando aqui fala sobre os olhos, quer dizer na verdade o quê? O fato de eu não usar efetivamente, não estar olhando de uma forma violenta, não estar usando um olhar violento em relação aos seres. Por quê? Porque eu estou à disposição deles. Por que eu vou poder usar uma coisa que é deles contra eles? Tem uma dúvida, aonde que essa ajuda ao próximo aquele cara que vive, que deixa de fazer o bem, mas ele vira uma codependência, vira uma dependência negativa. Eu acho que isso se encontra no momento no qual eu sinto que para que eu me sinta vivo, para que eu me sinta que eu tenho reconhecimento, então eu vou te ajudar para que você me reconheça. Então eu tenho a necessidade de ter que as pessoas que me dizem, olha como você é uma boa pessoa, como você é legal, como você ajuda a todos. No final, aí é uma dependência negativa. E, na verdade, eu estou agindo sim para beneficiar os outros, e tenho uma boa motivação, e tenho uma intenção, mas na verdade, no fundo, tenho uma necessidade de sentir o reconhecimento dos outros em relação a mim. Então, eu acabo tendo uma ideia, uma imagem idealizada de mim mesmo, de ser uma boa pessoa, e eu me sinto preenchido no momento no qual tenho esse reconhecimento dos outros. Isso não é correto. É sutil. Mas aqui o fato qual é? Quando eu estou ajudando os outros, estou ajudando a mim mesmo também. Quando eu estou fazendo algo por mim, estou fazendo pelos outros também. É eliminar essa diferença. O importante é a gente eliminar a dualidade dentro da qual a gente vive entre o eu e o outro. Isso é importante. Quando a pessoa cria essa dependência, na verdade ela vive ainda na dualidade, porque tem o sentimento de culpa quando faz algo para si mesmo, não sabe cuidar de si, pensa só em cuidar do outro, porque se vê a própria identidade apenas em cuidar do outro. A forma correta é quando eu estou fazendo algo por mim, mas ótimo, porque fazer por mim quer dizer fazer pelos outros, e fazer pelos outros quer dizer fazer por mim. Não tem nem o sentimento de culpa em um, nem o sentimento de sacrifício no outro. Essa é a diferença. Então, aqui, quando você fala não dá para ter pensamentos opostos, é aqui que você está pensando nisso? Quando você fala ofereci meus 5 sentidos para os seres, eu não posso usá-los contra eles. Pensamentos opostos aqui, na verdade, a gente, principalmente, isso na verdade entra na prática do tomo, na prática do dar e receber, ou seja, qual que é uma atitude que eu quero eliminar e qual que é a atitude oposta. Nesse caso, quando eu entrar, eu falo, a atitude os meus sentidos são meus. Quando eu falo, não são meus, eu estou tendo uma atitude oposta a isso. Então eu não vou conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo. Né? É claro, assim, a gente pode ver, vários desses textos, dessas partes, eles acabam forçando um pouco. Sim. Mas qual que é o objetivo disso? Porque você fala, os olhos que eu tenho de quem são? São meus. Porém eu coloco ele à disposição dos outros. Por isso eu não posso usar eles contra os outros. Então a gente vai, na verdade, se auto-induzir a um sentimento que é de se colocar à disposição dos outros. Nossos 5 sentidos, por que tem esse verso? Porque a gente usa os nossos 5 sentidos de forma violenta ou não? O jeito de falar, o jeito de tocar, o jeito de olhar, o jeito de escutar, o jeito normal. Cheirar já é mais difícil, né? A gente usa os nossos sentidos de uma forma violenta. No momento no qual eu coloco meu corpo, eu me coloco à disposição do outro, eu tenho que usar o meu corpo a favor do outro. E não a favor apenas do eu. Então isso que está dizendo aqui, eu me coloquei à disposição do ser, então eu não vou deixar de usar os meus 5 sentidos de uma forma que vá contra eles. Então, quando a gente tem uma atitude que a gente começa a olhar meio esquisito. Não, mas o meu objetivo é ajudar os seres, eu não posso usar os meus sentidos contra eles. Começa a falar que a voz já vai mudando de tom, eu já começo a dizer uma coisa,
aos outros. Então vamos ter uma atitude diferente. Isso é importante. Isso não quer dizer que eu não possa um dia ir lá e usar uma palavra mais forte. Existem casos no qual pode ser necessário, pode ser de mais necessário, pode ser de mais benefício usar uma palavra mais forte, uma expressão mais forte do que aquela necessariamente gentil. É possível. Porém, qual que é a base? O que está de base? Na base, o pensamento do benefício do outro. Isso me lembra uma vez, acho que foi uma situação para mim até difícil, foi difícil. No monastério, eu morava num quase terceiro andar. No segundo andar e meio, assim, no primeiro andar tinha direito muito alto. Aí eu estava em cima, e em cima da minha casa tinha um terraço e tinha uma outra parte de quartos onde eu estudava. E em volta da casa tinha não chega a ser uma laje, digamos, tinha uns 40 centímetros, mais ou menos, que dava a volta da casa inteira. Um terceiro andar. E vira e mexe tinha um dos monges que morava comigo na casa, eu cuidava dele junto com outro monge lá mais velho, e tinha uns 13, 14 anos, super ágil fisicamente, e a diversão dele, entre outras, era pular o murinho e andar em volta da casa nessa laje, no terceiro andar. Só que tinha vezes que aconteceu umas 2 vezes, eu abria a janela onde eu estudava para fora e de repente quase bater nele que estava passando. Aí eu falei para ele, eu fui lá e falei, por favor, não faça mais isso, não é legal. Expliquei a razão, do porquê e do como, e fui e tal, nada. Segunda vez, eu fui lá, expliquei de novo, foi um pouquinho mais duro, tentei explicar e não deu em nada, sim. Mas também nem entrava direito. Aí aconteceu uma terceira vez. Eu estava lá estudando, de repente eu abro a janela, vejo ele passando, esse negócio é perigoso demais. Não sei em qual contexto que ele cresceu desde pequeno, errou a leva-tabefe. Foi assim que ele cresceu. Aí eu falei, vem cá, sai. Aí não veio, fiquei esperando que tinha muito lugar para eu sair. Ele chegou, eu peguei uma mala, com mala, dei 2 malas. Com mala, com bastante força, eu posso dizer. Aí eu vi que ele deu um momento assim, ele me olhou nos olhos assim, finalmente ia expulsar. Aí eu falei, não faça. Aí eu vi que não. Aí entrou. A minha intenção era de machucar? Não, tinha raiva, sinceramente. A intenção era de que forma que eu posso fazer ele entender, acordar nesse momento. E por todo o contexto no qual se encontrava, pelo perigo da coisa, como era a coisa, eu não encontrei outro meio. Foi a única coisa que eu usei, a única vez que eu usei uma força maior. Assim. Se outro menino que estava lá, ele era outra história, era só explicar as coisas para ele e tal, aí ele era mais emocional, ele chorava, entendia e tal. Tinha outro jeito de fazer. Mas com essa única vez que eu tive que fazer isso, foi essa vez que era muito perigoso. Mas o que eu quero dizer é, isso quer dizer que eu estou querendo mal para o outro? Não, eu estou fazendo algo usando a força, mas na verdade com uma intenção de amor. Porque isso é possível. É mais difícil, requer ao mesmo tempo mais sabedoria, depende do contexto no qual a pessoa se encontra. O contexto da cultura tibetana é outra, é como você te imagina como era aqui da nós meio século atrás. Batia ou não batia a educação? Não bate, né? Os tibetanos já estão alguns séculos atrás, então imagina. Super comum. Cresceu, viveu, cresceu nesse contexto, não entende outra linguagem, casos extremos. Mas o que acontece é, quando a gente fala de se colocar à disposição do outro, é usar a favor do outro, não pensando apenas no nosso próprio benefício. Eu posso até usar meus sentidos de uma forma super gentil, mas tentando induzir o outro a fazer algo para mim. Nesse caso, o que quer dizer? Eu vou usar os meus sentidos para o benefício do outro. Usar o meu corpo, minha palavra, minha mente, pensando de que forma que eu posso ser de benefício para os outros. Ok? Ok. Tenasem che tsuchete,
tsö chate dagi lula chi tongwa tena teni chong ne kyang shenda lani pemba chö gyumze tena simche gi tön tsongro chete se kö sok dagi lula chi tongwa tena teni rang la chong ne kyang des dagi zimba selne simche shenda lani pemba chöba tengi jewar se tengi jewar se kö long chöba tar jemba mi jeba chao. Através dessa visão, considerando seres limitados como o chefe, qualquer coisa que você vê neste meu corpo, roube cada uma delas e use para o benefício dos outros. Aqui, tradução um pouquinho com um tópico difícil de entender. Mas o que quer dizer aqui? A gente nem temos que lembrar que esse texto foi escrito há quanto tempo atrás? 1500 anos. O contexto é outro. O chefe era visto de outro jeito. A palavra chefe não é o chefe do trabalho. Aqui, o contexto era onde você tinha o servo, aquele que ia servir, e como você chamava? O senhor, a pessoa a quem se servia. Na verdade, o que acontecia é que o servo, aquilo que ele possui, é de propriedade do senhor também. Também que seja a roupa, a comida, o lugar onde ele vive, tudo era de propriedade daquele para quem ele trabalhava. Né? Então, diante disso, esse é o contexto que está colocando aqui. E se diz, qualquer coisa que eu tenho, na verdade, é propriedade dele. Então, se eu pegar algo e usar apenas para o meu bem pessoal e não para o bem comum, é como se eu estivesse roubando. É como se eu pego numa empresa na qual eu trabalho e eu tenho lá especialmente recursos, etc., para fazer o trabalho da empresa. Se eu uso aqueles recursos para um bem pessoal, individual meu, fora do contexto de trabalho, para aquilo que eu não estou permitido de usar, etc., etc., sei lá, pego o carro da empresa que é feito apenas para ir a um certo lugar, eu pego aquele carro e vou fazer outras coisas. De uma certa forma, eu estou usando aquilo que não me foi dado? Estou fazendo um uso inapropriado? Então, quer dizer aqui no momento no qual eu me coloco à disposição dos seres, os bens que eu tenho, o que é meu, eu, na verdade, eu coloco à disposição dos outros, quando eu pego algo que é meu, seja roupa, comida, seja o que for, e eu uso apenas pensando no meu próprio benefício, eu estou usando de uma forma inapropriada aquilo que é dos seres. Dá para entender a lógica? Sim. Okay? Colocar na prática é difícil, né? Mas é o fato da gente estar trazendo para todos os momentos a importância de a gente agir em dar prioridade para o bem comum, para o bem de todos. E no final, quem vai sair ganhando somos nós mesmos, né? Muito bem. Esses versos são fáceis de entender, são difíceis de colocar em prática. Menso datu cheba dan sheni tu dak chene namdo mebe sengi su chato jena nagar gom janjo sebe sengerana membada criando um senso de um eu nos seres inferiores e outros e criando um senso de os outros em você mesmo. Medite assim na inveja e na arrogância, com uma mente livre de pensamentos preconceituosos. Este ganha respeito, mas eu não. Eu não tenho riqueza como este tem. Este é elogiado, mas eu sou menosprezado. Este tem a felicidade, mas eu tenho sofrimento. Eu faço todo o trabalho, enquanto este vive uma vida fácil. Ele é respeitado no mundo como superior, enquanto eu, o inferior, sem nenhuma boa qualidade. Mas como poderia qualquer trabalho ser feito por alguém que não tem boas qualidades? Assim, todos nós possuímos boas qualidades. E afinal de contas, há aqueles entre os quais este é inferior, e aqueles entre os quais eu sou de fato superior. Tais coisas como o declínio da minha disciplina e visão ética são devidas a emoções perturbadoras e não por estarem sob meu controle, preciso ser curado com o melhor de sua capacidade. Eu mesmo prontamente aceito a dor envolvida. Vamos ver esses versos então. Que na verdade aqui é agir de uma forma
oposta. Então quer dizer, ter a inveja da forma oposta, quando a gente troca a nossa posição com o outro, os nossos sentimentos também acabam vindo de uma forma diferente, vindo da forma ao contrário, digamos. Rangi sempre dentro do nome, kange teni batela, rangi mila soto, não, desculpa. Janju sempre, semche rangi nembada, nyambada, rangi hapa sok, nigyu tu chene, dak tu chebada, dani sheni tu chene te, dak shen tu zimbe lo, kosa kone, nyeshe rante tensum inamlu mebe, semchen ki, su, dak shen jewe gombe janju semba, haji mina, haji tela, janju semba heji mina, 해진 테라 차도 당 냠바이나 젠센 남멤바이나 나겔 공부 차오 토발라 차도 공수다 냠발라 젠센 공수다 냠발라 나겔 공수다 공부 제고 디니 꿀체 닥 미인스 디신 닥이 많이 친 다니 tö체 달라면 디데 닥이 동알라 Dagi leni não chepa, dini dewa nit le. Muito bem. Criando um senso de eu nos seres inferiores e outros, ou seja, tendo uma identidade no qual eu vejo o bem comum de todos, no qual eu dou importância disso como eu. Então, normalmente o que acontece? Onde a gente cria uma identidade de eu, a gente protege. Que é o eu e o meu. O eu, minha família, meus bens materiais. Se alguém vem lá e risca o meu carro, o meu é machucado? Por quê? Porque é o meu. Se não fosse o meu carro, você me sentiria machucado do mesmo jeito? Não. Se fosse o carro que eu uso, não é o meu carro, já muda. Okay? Então, no momento no qual a gente gera uma atitude de identidade do eu em relação aos outros seres, e criando um senso do outros em você mesmo, ou seja, aquilo que é apenas para o meu bem pessoal não é importante. O importante é o bem comum de todos. No momento no qual o bem comum do todo é mais importante, e eu tenho uma atitude de atração, de querer o bem, de cuidar, e o meu próprio bem unicamente do eu. Isso é uma coisa que eu acabo não dando muita importância. Medite assim na inveja e na arrogância, com uma mente livre de pensamentos preconceituosos. E aqui vão os vários exemplos. Este ganha respeito, mas eu não. Se eu olho para uma pessoa, eu falo, nossa, ele está sendo respeitado, mas eu não estou sendo respeitado. Mas o outro é tão importante quanto eu, então que bom que ele está sendo respeitado. Riqueza como ele tem. Mas se ele é tão importante para mim, se o outro é tão importante como ele, que bom que ele tem riqueza. Ele é elogiado, mas eu sou menosprezado. Mas o que importa do eu? O importante é o bem comum dos outros. Que bom que ele é elogiado. Ele tem a felicidade, mas eu estou em sofrimento. Que bom que ele está feliz. Porque o outro é tão importante para mim quanto a mim mesmo. No momento que a gente troca a atitude, no qual o outro é mais importante do que apenas o bem individual do eu, isso que normalmente seriam causas de sofrimento, acabam se tornando causa de felicidade. É claro isso? É fácil de entender, mas difícil de praticar, né? Ou seja, este ganha respeito, mas eu não. Normalmente o que estaria aí, que mente teria disso? Competição, inveja. Não, mas como assim? Ele está sendo respeitado, eu não estou sendo respeitado, mas olha, eu fiz isso, ele não fez, mas como isso, aquilo, etc. Mas se ele é tão importante quanto para mim, se a felicidade dele é tão importante quanto a minha, que bom que ele está sendo respeitado. E a minha própria felicidade, só o eu por mim mesmo, que importância tem isso? Eu não tenho riqueza como ele tem. Que bom que ele tem riqueza, que bom que ele possa ser feliz com isso. Ele é elogiado e eu sou até menosprezado. Tudo bem, tanto eu apenas por mim mesmo, qual que é a importância disso? A importância é o bem comum do outro. Fico feliz pela felicidade do outro. Mesmo porque tem uma outra coisa. Fato dele do outro ser elogiado e eu ser menosprezado, uma coisa não vai tirar a outra. O fato de eu ser feliz pelo elogio que o outro recebe não quer dizer que eu tenha que ser menosprezado.
fato de eu regozijar da riqueza do outro não quer dizer que eu tenho que tentar eliminar a minha pobreza. É claro essa diferença? Ou seja, uma coisa não tira a outra. O fato de outra pessoa ter uma riqueza não vai aumentar a minha pobreza. Porém, a gente vive assim, né? Isso só a gente vê. Qual que é a atitude natural de criticar os outros? Por quê? Porque se o outro está pior, eu estou melhor. A gente vai lá, fala do defeito do outro, fala, tá vendo ele assim, ele é assado, não sei o que e tal. Joga para baixo, porque se o outro vai para baixo, quer dizer que eu não estou tão mal assim. Então eu me sinto que eu estou para cima. Isso seria diferente de solidariedade. Mas é diferente. Aqui, na verdade, a gente não está falando sobre solidariedade, está falando sobre o fato da gente valorizar verdadeiramente a felicidade do outro. Não é apenas ajudar o outro. Então, o que acontece é, primeiro, entender a atitude comum que a gente tem. Quando a gente é obcecado pela autogratificação do eu e do meu, a gente está sempre tendo essa referência. Então, quando alguém tem sucesso, eu não tenho. E gera aversão àquela pessoa que tem. Aquela pessoa está bem materialmente, eu não estou. Aversão àquela pessoa. Aquela pessoa é bonita e eu sou feio. Aversão àquela pessoa. Aquela pessoa tem isso e eu não tenho. Aversão àquela pessoa. Ela recebe mais atenção do que eu recebo. Aversão àquela pessoa. E a atitude do egoísmo qual é? É de 3 tipos. A gente tem inveja àqueles que têm mais, competitividade àqueles que estão igual e arrogância àqueles que têm menos. Só é assim. É ou não? Nosso dia a dia. Quando a gente olha, muito incrível, quando os ensinamentos nos colocam assim de uma forma tão simples, né? Aí a coisa fica meio clara, de falar, nossa, coisa feia, né? Inveja para quem tem mais. Mas isso se manifesta em 1000 pontos. Viu que eu estava fazendo um retiro, várias pessoas, aí ele fez mais mantra que eu. O outro está fazendo igual, aí depois tem aquele lá que faz o mantra devagarzinho, que não chegou nem na metade. Ah, tá vendo? Eu sou melhor que ele. Pior é que é assim. Então, é cansativo isso. Mas na verdade, não é cansativo? Está sempre se comparando com o outro, tendo que se sentir superior a um, inferior ao outro, e tem aquele que está no mesmo nível, em vez de falar, vamos dar a mão ao outro e nos ajudar, não. Como que eu consigo fazer para passar a perna e fazer com que eu vou chegar antes? Né? Então assim, é o fato da gente saber valorizar a felicidade do outro. Quando a felicidade do outro se torna tão importante para nós quanto para a nossa, esses problemas deixam de existir. Não tem mais a base para sustentar a inveja, não tem mais a base para sustentar a competitividade, não tem mais a base para sustentar a arrogância. Por quê? O outro ganha respeito, e eu, que bom que ele ganha respeito. A felicidade dele é importante para mim. O outro está bem materialmente, que bom, a felicidade dele é importante para mim. Então, fazer essa troca, né? Eu faço todo o trabalho enquanto ele vive uma vida boa. Que bom que ele vive uma vida boa. Regozijo pela felicidade dele. Ele é respeitado no mundo como superior, enquanto eu como inferior, sem nenhuma boa qualidade. Ele é lá respeitado, o outro é respeitado por uma pessoa, tal. Eu que estou aqui fazendo o trabalho, no final me tratam mal, não sei o que, etc, etc. Mas se a felicidade dele é tão importante quanto a minha, que bom que ele é feliz. E, por outro lado, tudo bem, eu não sou respeitado, deixa, alguém tem que ser feliz. Né? Dedico a felicidade, dedico que ele seja respeitado. Mas o ponto que é importante aqui, que a gente tem que entender, é que nesse processo eu devo sentir uma verdadeira felicidade pelo bem-estar do outro. Porque o bem-estar dele é prioridade para mim. Então, no final, eu vou sentir muito mais feliz do que a própria pessoa que está vivendo aquilo. Então, aqui não é um jogo de falsidade para a gente mesmo. Eu falo, nossa, eu estou mal pra caramba, mas vamos ser felizes com a felicidade do outro, né? Eu queria era para mim mesmo. Mas já que não tenho, vamos ser felizes com a felicidade do outro? Vamos. Não é isso. É o fato da gente, na verdade,
regozijar verdadeiramente com a felicidade do outro. Não é? É uma coisa profunda, traz muita alegria, traz muita felicidade saber fazer isso, mas é difícil. Então, como é que faz? Sim. Mais alto. Sim. A pergunta é, tem vezes que você faz o melhor para o outro, querendo a felicidade dele, mas ele acaba agindo em relação a você com competitividade, com arrogância, com inveja e assim por diante. Faz o contrário daquilo que a gente dá a ele. O que a gente faz nesse caso? Né? Existe até dentro da prática do treinamento mental que entra nesse contexto. São 5 tipos de pessoas com quem a gente tem que praticar o amor e a compaixão. Que são? Porque senão a gente fala todos os seres sencientes. É fácil amar todos de uma forma generalizada, né? A gente tem que começar praticando por 5, que são os nossos familiares, as pessoas com quem a gente vive, os nossos amigos, na verdade, familiares e pessoas com quem a gente vive, convive, amigos, pessoas com quem a gente trabalha, pessoas a quem a gente ajuda e em troca nos fazem o mal, e pessoas a quem nós temos uma aversão kármica. São aquelas pessoas que a gente não sabe porquê, mas a gente tem uma aversão a elas. Porque senão, qual que é o perigo? É o perigo da gente entrar numa ideia generalizada, idealizada do bem comum a todos os seres. Não, que todos os seres têm uma felicidade à sua causa. Eu amo todos. Com exceção desses 5 aqui. Não é assim. Aí quem fala, mas ó, essa exceção é só de 5, até que eu tô bem. Seres são quantos? Estamos falando de 7 bilhões de seres humanos. Olha, eu amo muita gente. Detalhe, a exceção são só de 5, porque por enquanto só 5 estão me criando problema. No momento que foram 6, vão virar 6. No momento que forem 10, vão virar 10. Se forem 1000, vão ser 1000. Então, o que acontece em relação a isso, voltando, dá um exemplo que eu aprendi com o Lama Gante. O Gante tem uma atitude que eu aprendi na prática, no exemplo. Ele fala, eu sou seu amigo. Eu vou agir por seu bem. Eu vou te dar a minha amizade. Eu dou ela e eu demonstro isso. Se você quer ser meu amigo ou não, o problema é seu. Se você vai me dar a tua amizade ou não, o problema é seu. Se você vai ser correto comigo ou não, o problema é seu. Eu do meu lado eu vou dar a minha amizade. Eu do meu lado eu vou ser correto. Eu vou dar prioridade para o seu bem-estar, porque isso é importante para mim. Se você vai fazer isso ou não, se você fizer melhor, se não fizer, não vai tirar o valor e a validade daquilo que eu faço. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. O Lama Gante ir lá, dá toda a amizade para a pessoa, tudo aí a pessoa vai lá e tratar ele mal pra caramba. Já vi pessoa tipo no gompa, assim, um monte de gente levantar e xingar e sair andando. Assim, por razões bobas até. Aí depois acontece que a pessoa vai lá, volta depois de um tempo e ele continua tratando ela com o mesmo carinho, com o mesmo amor, sincero, do mesmo jeito como fosse. Tudo bem. Ou seja, aí vai ter um momento no qual as coisas vão se esclarecer, mas sempre com a mesma atitude. Isso por quê? Para mim é importante tratar o outro bem. Eu não faço isso porque eu preciso de ter algo em troca. Eu faço isso porque a forma que eu acredito correta para mim de lidar com as situações e lidar com as pessoas. Tem pessoas que a gente vai fazer o melhor em troca, ainda vamos fazer mal? Com certeza. Esses são os textos dos mais antigos que estão aí. Esse exemplo é uma coisa que sempre existiu. Então o que acontece? Tem pessoas que eu tento ajudar e eu vejo que a pessoa não quer a minha presença, ela não quer a minha ajuda. Tem momentos que a gente também respeita isso, deixa a pessoa na distância como quer e fala, bom, você não quer a minha ajuda, eu estou disponível, mas se a minha ajuda acaba fazendo mais dano do que bem, eu vou deixar, cria espaço e pronto. Né? Acho que o passo importante é esse. Se a gente vê que a ajuda que a gente dá para a pessoa não sabe receber essa ajuda e acaba vivendo aquilo mais como uma causa de sofrimento do que de benefício, tudo bem, aí a gente cria uma certa distância e fala, tá bom, então eu não
vou mais me meter onde eu não sou chamado. Mas do meu lado eu continuo tendo a mesma atitude, de pensar no bem, de querer ajudar. Né? Isso me faz lembrar uma história que a verdade, o significado dela é outro, não é exatamente esse. Por alguma razão ela tem algo parecido e eu me lembrei dessa história agora. Uma história zen. Uma vez acontece num vilarejo no Japão, e tinha um monastério, que um dia chega uma mulher no monastério e começa a brigar com um monge que estava lá, dizendo que o filho era dele. E dando a culpa nele, o filho era dele, não sei o que, chega lá com o pai vem, a menina briga com ele, como você fez isso? Pega a criança e dá na mão dele, agora você cuida. Ele não diz uma palavra. Você está me pedindo para cuidar da criança, eu vou cuidar da criança. Aí passam alguns anos, vem ela de volta, pedindo desculpa porque não era verdade. Dizendo, não, é que na hora que eu estava com medo do que ia acontecer com a criança, não sei o que, etc, etc, etc. Então o que acontece é que eu vim naquele momento e eu trouxe a criança aqui porque eu estava com medo do meu pai, não sei o que, toda a situação, mas na verdade o filho é meu, agora eu quero ele de volta. Depois de ter criado criança por 5, 6 anos e tudo mais, com o maior carinho e tudo, ele falou, assim, não está pedindo, aqui está o filho de volta. Nenhum comentário mais. Nem você disse por que na época você fez isso comigo, como você poderia ter feito nada. Estou aqui para cuidar, estou aqui para servir, fiz a minha parte. Ok, tá bom. Eu estou entendendo que você está com seus problemas, você está me culpando de uma coisa que eu não sou culpado. Tudo bem, eu não vou pegar isso para mim. Vou fazer aquilo que é o melhor para ser feito nesse momento, está tudo ótimo assim. Claro que é difícil. Mas o ponto que eu quero chegar é, no momento no qual eu, comigo mesmo, eu tenho clareza de qual é a atitude que eu vou seguir, na minha dignidade, nos meus princípios, naquilo que eu acredito, eu vou seguir isso, isso é mais precioso do que qualquer reação que uma outra pessoa possa ter ou não. Eu vou manter uma atitude correta. Se você não vai manter a tua atitude correta, o problema é seu. E eu não posso fazer nada para mudar, mas eu vou manter a minha. Acho que isso é uma coisa que não é óbvia, não é fácil, mas é importante a gente, pelo menos, colocar essa direção na nossa mente. E no caso, se eu tenho aversão a alguém, e se alguém faz tudo para me agradar, e eu tenho aquela aversão. Primeira coisa que acontece é a gente entender de onde vem a aversão. Okay? Porque tem uma coisa, tem vezes que a gente tem aversão com pessoas e a gente tem que entender, na verdade, efetivamente qual é a nossa aversão. Eu tenho aversão àquilo que ela representa para mim, eu tenho aversão à casinha na qual eu coloquei ela, à caixinha na qual eu coloquei ela, eu tenho aversão a um comportamento que ela tem. Dificilmente a gente vai ter aversão a uma pessoa. Normalmente a nossa aversão ela é ou porque eu coloquei essa pessoa numa categoria lá, numa caixinha, eu não gosto daquela caixinha, ou eu vou ter aversão porque ela tem um modo de falar, um modo de se comportar, tem uma coisa que eu não gosto, eu vou ter aversão por aquele comportamento, ou porque eu também, na verdade, sou orgulhoso e acho que eu tenho aversão com ela, então eu vou continuar tendo aversão. Isso acontece também. Então, na verdade, se a gente começar a procurar onde está a aversão, de verdade, qual que é o objeto de aversão, por que eu tenho aversão, onde que é, a gente vai ver que a gente não tem aversão pela pessoa como um todo. Mas é por alguma coisa, eu não gosto da cara da pessoa, do jeito dela de falar, porque, sei lá, na minha infância, alguma coisa que uma coisa conecta com a outra, que leva, tem alguma coisa que pega. Mas se a gente começar a procurar onde está a aversão, a gente vai ver que no final das contas a gente não consegue encontrar um ponto sólido dessa aversão.
Pode acontecer de uma pessoa ser muito gentil com a gente acaba tendo aversão a isso. Por quê? Porque a gente acaba conectando a gentileza da pessoa com algo que ela quer de nós e a gente não quer isso com ela. Isso pode nos gerar aversão. Porque é importante a gente entender sobre o que é a aversão que eu tenho. E lembrar que, se por exemplo, uma pessoa é muito gentil com a gente, porque a pessoa quer um tipo de relacionamento da gente, ou quer que a gente faça algo que a gente não quer fazer. É por isso que a gente acha que a pessoa é gentil com a gente mesmo. É só eu ter a certeza que eu não tenho que fazer aquilo que eu não quero. Pronto, você quer ser gentil, que bom. É melhor uma pessoa tentar conseguir algo de mim com gentileza do que de uma forma violenta, né? Quer ser gentil, tá bom, só que ele saiba que é coisa assim, né? Não tem muita história. Eu, por exemplo, a minha forma de ser com as pessoas à minha volta, eu sou bastante assim. No sentido que se tem uma coisa que pra mim ela é. Se não é, não é. E o que acontece com isso? Se a pessoa ela vai tentar conseguir alguma coisa, vai ser gentil, eu vou deixar a pessoa fazer. Porém, ou é ou não é. Não tem muito aquela coisa de vai lá e não tem. Mas não é por isso que você vai ter aversão pela outra pessoa. É. Mas só, voltando para a resposta da pergunta, é importante a gente entender onde está a nossa aversão. Qual que é o verdadeiro objeto da aversão, de procurar ele. E devagarzinho a gente vai desconstruir algum objeto de aversão, porque a gente no final não acha de uma forma tão sólida como parece ser. Ok? Então, voltamos aqui para o texto. Como diz, eu faço o trabalho enquanto este vive uma vida fácil. Ele é respeitado no mundo como superior, enquanto eu, como inferior, sem nenhuma boa qualidade. Mas como poderia qualquer trabalho ser feito por alguém que não tem boas qualidades? Assim, todos nós possuímos boas qualidades. E afinal de contas, há aqueles os quais este é inferior e aqueles entre os quais eu sou, de fato, superior. O fato é, no momento no qual o outro é tão importante para mim quanto eu mesmo, no momento no qual a felicidade do outro tem uma importância tanto quanto a minha, tem um valor tanto quanto a minha, no momento no qual o sofrimento do outro tem um valor tanto quanto o meu, acaba-se não tendo mais a diferença de superior e inferior. Porque, claro que todos nós, em relação a algo, vamos ser superior a um e inferior ao outro. Porque um tem mais, um é mais rico, o outro é mais pobre, um é mais alto, outro é mais baixo, um é mais inteligente, outro é mais inteligente. Sei lá, podemos colocar 1000 coisas. Mas no momento no qual eu dou a mesma importância para um e para o outro, 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 no final das contas eu estou em todos. E não tenho mais a sensação de me encontrar me sentindo superior a um ou inferior ao outro. Porque todos têm a mesma importância para mim. É claro isso? Ok? Dini jikte la che dan dakme yönde me barja yönde mebe chishikcha daku yönde dembani kangwe dimin te yöchin kangwe dakche te yang yö sürcüm dava gusoni nyomon tögi dakmani gomne jitar çuksu çinu dani sögöte möban dagi kongla önte dagdi söçemin çiçi dala nyebaçe dala te yöntengi çiça digda yöntençe. Ok. Muito bem. Tais coisas como o declínio da minha disciplina e visão ética são devidas a emoções perturbadoras e não por estarem sob meu controle. Preciso ser curado com o melhor de sua capacidade. Eu mesmo, portanto, aceito a dor envolvida. O que quer dizer isso? Tais coisas como o declínio da minha disciplina e da minha visão ética, ou seja, da minha moralidade. Em outras palavras. O que é moralidade? É a nossa capacidade de seguir aquilo que nós sabemos que faz bem e de abandonar aquilo que sabemos que faz mal. Existem 3 tipos de moralidade.
cultivar coisas positivas, abandonar coisas negativas e a beneficiar os outros. Esses são os 3 tipos de moralidade. A gente pega todos os votos e tudo, isso vai se resumir no quê? Abandonar o que é negativo, cultivar o que é virtuoso e positivo e beneficiar os outros. Isso é a moralidade. Então, o que quer dizer manter bem a moralidade? Respeitar os nossos compromissos que a gente toma de abandonar aquilo que nos faz mal, de cultivar aquilo que faz bem e de beneficiar os outros. Por que a gente faz um compromisso, por exemplo, de não falar mal do outro, ou de não fazer uma fofoca, ou compromisso de não usar a palavra de uma forma violenta? Por que eu vou fazer um compromisso como esse? Porque dá vontade. Se não desse vontade, não precisa de compromisso, não precisa tomar voto. Ninguém tem que ter um voto. Vou dormir todos os dias e acordar no dia seguinte. Vou comer todos os dias. Vou abrir os olhos de manhã. Vou respirar enquanto estiver vivo. Não precisa de um voto para isso. Já faz de qualquer jeito. Uma vez meu mestre, no Instituto Terente, ele deu uma bronca para vários monges do monastério. Porque ele estava numa situação que não veio ao caso agora contar todos os detalhes, porque é muito longo. Mas tinha uma situação no qual uma parte dos monges do departamento estavam criticando muito outras pessoas, no caso monges, por estarem tendo uma atitude que eles achavam que era muito negativa. E eles julgarem essa atitude, olha, essas pessoas não são leais, não fazem a coisa certa, etc, etc. Aí ele reuniu um dia todos, deu uma bronca no canto e falou: vocês ficam falando, julgando os outros, o que está certo, o que está errado, dizendo que eles estão errados porque eles não fazem aquilo, que eles estão fazendo aquela coisa lá. Quando que para vocês fazer isso era um conselho que foi dado e um grupo de pessoas decidiu não seguir este conselho. Ele falou: vocês ficam criticando eles para isso, quanto que para vocês seguir esse conselho, vocês não têm nem que respirar para seguir esse conselho, porque vocês já não faziam isso antes. Enquanto que os outros conselhos que foram dados, vocês fazem conta de nada que não existem. Então isso quer dizer o quê? Que na verdade, quando a gente coloca, a disciplina ela quer dizer o quê? Manter aquilo que a gente sabe que é importante, abandonar aquilo que a gente sabe que é importante. Por que ele precisa de votos? Porque não é fácil. Não é fácil julgar o outro e falar: olha, que disciplina que tem tanto, não faz isso, não faz aquilo, fez isso, fez aquilo. Quando eu não estou naquela situação, nunca tenho que fazer o mínimo esforço para fazer aquilo. Então a disciplina moral, ela quer dizer o quê? A capacidade de manter aquilo que a gente sabe que é correto. Tanto em relação ao positivo quanto em relação ao negativo. E por que a gente tem que tomar votos diante disso? Porque dá vontade. Porque temos condicionamentos. A gente sabe que não faz bem, por isso que votos é importante. A moralidade é algo extremamente importante para nós. A automoralidade, no qual eu vou reconhecer quais são as coisas que me fazem bem, quais são as coisas que me fazem mal. Eu vou tomar um voto de fazer o que me faz bem e de abandonar o que me faz mal. Começando com poucas coisas e por um tempo determinado. 3 meses. Durante 3 meses eu não vou fazer fofoca. Durante 3 meses, 1 mês, eu não vou falar mal dos outros. Durante 1 semana, não vou usar a minha palavra a não ser para aquilo que seja verdadeiramente necessário. 1 semana, isso já melhor. É difícil. Mas tem, por exemplo. Será que é tão difícil assim? Um pouco difícil, mas é muito prazeroso. Okay? Então a gente vai criar, isso é a importância de criar votos. Então aqui diz: tais coisas como o declínio da minha disciplina e visão ética são devidas a emoções perturbadoras e não por estarem sob meu controle. Ou seja, por que eu acabo perdendo a minha moralidade? Porque eu me deixo levar pela raiva, pela inveja, pelo ciúme, pelo apego, pelo desejo, etc. Isso faz com que eu acabe quebrando os meus votos, os meus compromissos, etc. Não é porque eu estou tendo controle de mim mesmo e eu escolho de fazer isso. Né?
ser curado com o melhor de sua capacidade. Eu mesmo prontamente aceito a dor envolvida. O que quer dizer isso? Mesmo que tenha uma dificuldade, manter os nossos compromissos é difícil? É. Mas e daí com isso? E eu com isso? Vou manter. Não importa qual seja a dor envolvida no sentido da dificuldade que tenha, manter o meu compromisso é mais importante do que evitar aquela dificuldade. Se eu tenho compromisso que eu vou tomar água todos os dias, aí tem lá e não dá vontade de tomar água, e eu com isso vai tomar água. Por quê? Porque o meu compromisso é mais importante do que o meu prazer em si. Eu tenho o compromisso de não vou tomar água. Aí eu chego lá, vejo a água. Que vontade. Começa a dar uma coisa, uma vontade de tomar água. O que eu vou fazer? Não vou tomar. Vai ser difícil, vai. Vai ser mais difícil se tornar escravo do próprio desejo, se tornar escravo dos próprios maus hábitos. Isso é muito mais difícil do que a dificuldade que vem em manter o nosso compromisso. Então está sendo dito aqui, eu mesmo prontamente aceito a dor envolvida no sentido que eu aceito as dificuldades que estão envolvidas em manter os meus compromissos. Isso já, no começo eu já sei que não vai ser fácil. Então, eu já me coloco adiante e falo, vai ser difícil, vai, mas eu mesmo vou manter isso, vou conseguir fazer isso. O exemplo que é dado para isso, numa outra parte do Bodhisattva Charyavatara, ele diz, quando um guerreiro vai à luta. Né? Hoje em dia as coisas são meio diferentes, mas imaginemos na época que tinham as guerras e os guerreiros que iam lá com a espada, o escudo, a armadura, iam para a guerra. Por que que o guerreiro vai pegar um escudo e uma armadura? Porque ele sabe que vai apanhar. Senão ele não precisa do escudo. Se ele está com medo de levar qualquer paulada, ele nem vai para a guerra. Então ele já vai preparado dizendo, não vai ser fácil. Eu vou estar diante de uma situação difícil, mas eu vou superar ela. Isso não é a razão pela qual eu vou me colocar para trás. E ainda mais, se o guerreiro está lá no meio, um verdadeiro guerreiro, ele está na guerra, de repente alguém vai copiar ele e vai sair sangue, ele vê o próprio sangue, isso dá mais força ainda para lutar com mais força. Da mesma forma que acontece, se a gente coloca um objetivo para nós, a gente tem que saber que vão ter dificuldades diante dele. Não é que a coisa vai lá e vai ser fácil de um dia para o outro. E no momento que tiver uma dificuldade, uma força ainda maior para eu colocar mais esforço para ir adiante e superar ela. Porque não é que o processo seja necessariamente fácil e prazeroso. Ok? Ok. Vamos lá então. Mas não só ele me trata como alguém a ser curado, porque ele me menospreza? De quem servem suas boas qualidades para mim, quando este é o eu que tem boas qualidades? Só pegar o tibetano rapidamente. Shinudani sogote nöbandagi tandulan önden lafli söchamin chiche dala nebache dala teyi yöntengi chicha teyi yöntenchi jansim hechin kö Ninja dandenpa yina chi nu ki dani kyo ki kurupa so gote yönten jube kache ki nöban dagi tangtu lango sos yönten jube kache ki nöban dagi tangtu lango yönten dacha nam kejin diye söchan minshin pe midok pe midok chi chip 다자 semchen namla nyeba che dala changsem te yöndengi chicha changsem lejindi dani yönden che yinyas dacha semchen namla pemba mebe sos
não só ele me trata como alguém a ser curado, porque ele me menospreza, de que servem suas boas qualidades para mim, quando este é o eu que tem boas qualidades? Sem compaixão neste, pelos seres migrantes, pegos nas mandíbulas da fera carnívora dos piores estados de renascimento, e ao invés, com arrogância sobre suas próprias qualidades, sobre todos os outros, ele quer superar os mestres qualificados. Percebendo-me no seu mesmo nível, ele irá lutar para garantir o bem material e mostrar o respeito que eu tenho, mesmo através dos meios polêmicos, a fim de aumentar a própria liderança a qualquer custo. Mas, se as minhas próprias boas qualidades fossem para ficar evidentes em todo o mundo, então, por outro lado, quaisquer boas qualidades que esse tenha não seriam ouvidas por ninguém. E se minhas próprias deficiências fossem escondidas, então oferendas seriam feitas a mim, não a ele. Ganho material, hoje em dia, seria bom para mim, e honras viriam para mim, não para esse. Esses versos são um pouco difíceis de entender, porque na verdade eles são um pouco, a palavra correta não é sarcásticos, mas é um pouco ao contrário. A gente poderia até ler um pouco dessa maneira. Eles estão falando assim, tem um jogo de palavras, no qual eles falam ao contrário. Ou seja, a gente vai ver, logo desde o começo, começa a parte com as aspas, né? Este ganha respeito, mas eu não. Na verdade é o fato, no momento que o outro é tão importante para mim quanto eu, se ele ganhar respeito, eu também estou ganhando, na verdade. Né? Então, continuando aqui no verso 145 diz: mas não só ele me trata como alguém a ser curado, a ser cuidado de mim, porque ele me menospreza, de que servem suas boas qualidades para mim, quando este é o eu que tem boas qualidades? Ou seja, a gente tem a tendência de viver dentro de uma dualidade do outro e do eu. Então a gente fala, mas se para mim o importante é que ele está bem, mas por que eu tenho que ser menosprezado diante disso? Então no final é um pouco como dizer, se para mim é importante o bem comum dos outros, por que eu no final vou ter que sofrer? Será que eu tenho que sofrer para o bem comum dos outros? Será que eu vou ter que estar mal para os outros estarem bem? Aquela dualidade que a gente diz de ter que fazer um sacrifício para o bem comum dos outros. Então, que na verdade não é necessário. O objetivo é a gente chegar num ponto no qual o bem-estar do outro é tão importante que a gente para de se comparar constantemente com o bem dos outros. A gente tem uma vida no qual a gente aceita. A felicidade do outro é tão importante para mim. Então, que bom que é assim. E a forma como eu estou faz parte do meu processo. Está tudo bem diante disso. Eu não vou ficar me comparando mais. Né? De que servem suas boas qualidades para mim, quando este é o eu que tem boas qualidades? É como se dizer, mas para que serve que eu pessoalmente tenho que desenvolver boas qualidades, quando o importante são as boas qualidades comum do todo? Então um pouco aquela atitude de dizer, se o importante para mim é o bem comum, então para que serve o eu? Deixa ele de lado, não serve para nada. Então eu não tenho que desenvolver qualidades também, que também não é correto. Né? Porque o objetivo aqui não é eliminar o eu, é criar equanimidade entre o eu e o outro. Quando eu faço algo por mim mesmo, estou fazendo pelos outros. Quando eu faço algo pelos outros, estou fazendo por mim. Em nenhum momento a gente disse eliminar a importância do nosso bem-estar. Não. É fazer com que a felicidade do outro, alheia, seja tão importante quanto a minha própria. Dá para entender essa diferença, inclusive? Porque nós temos a tendência, muitas vezes, de dizer, não, a minha importância, a minha felicidade não é o importante, então é o bem comum dos seres, o bem de todos, então eu vou me fazer um sacrifício, eu vou ter até de vez em quando nasce um sentimento de culpa em fazer algo por nós. Mas o processo do Bodhisattva é exatamente o contrário. É aquele de desenvolver a nossa qualidade para poder verdadeiramente ajudar os outros. Não tem nada de errado em cuidar da gente mesmo, não tem nada de errado em desenvolver as nossas qualidades, porque elas são tão importantes para nós como são as dos outros para nós também. Então é uma coisa só, a gente elimina essa dualidade dentro da qual a gente vive. Sem compaixão neste, pelos seres migrantes,
pegos pelas mandíbulas da fera carnívora dos piores estados de renascimento, e ao invés, com arrogância sobre suas próprias qualidades, sobre todos os outros, ele quer superar os mestres qualificados. Nyendro dupa karnepa drola ninje. Nyendro dupa karnepa drola ninje mebedi. Chirla yonte lomba yi keba dagla. Towa de. Shen sultim dan tawa da. Sultim dan tawa nyambes. Nyendro dan drulda. Chen dupa tabu. Kar mebe. Drowa namla ninje mebe. Ejin di Ramcha Senche namla Pembar Micheba Mase Chirla Rangi Yende Chentu Lomba Yi Dacha Kewo Senche Keba Dala Dowar Deba Te Takbar Döchi Nyebar Cheba Miri Paos Senche namla Dagi Le Shemba Dan Jansen Rani Shentu Chene Rani La Te Leba Cheba só mire para semba. Está fazendo um exemplo da pessoa que, na verdade, abandona a própria ética moral e o resultado que isso traz. Porque diz, aquela pessoa, né, que aqui no comentário usa o nome de Devadatta, né, o fulano, que usa Reding em tibetano, o Devadatta. O Devadatta aqui não tem compaixão pelos seres migrantes, pegos, levados pelo sofrimento, e ao invés, com arrogância sobre suas próprias qualidades e sobre os outros, ainda se sente até superior. Não só quando a gente perde a nossa ética moral, no sentido de a importância de ter amor pelos outros, a gente perde, por exemplo, a moralidade de beneficiar os outros. O que acontece? Que é a moralidade que está na base, a ética moral que está na base do voto do Bodhisattva, que é o compromisso de ser de benefício aos outros, a gente perde isso, a gente pode chegar até o ponto no qual não só a gente não tem compaixão pelos seres, a gente ainda se acha o máximo. Eu ainda vou olhar os seres que estão em sofrimento e outras pessoas com arrogância e falar, tá vendo? Eles que estão aí. Um exemplo que eu dei ontem, uma pessoa que uma vez me disse, os pobres têm que sofrer? Pobre para mim tem que morrer mesmo. Uma pessoa muito, muito rica. No final, essa pessoa trata o quê? Uma grande arrogância diante do sofrimento do outro. Né? Então, esse é o exemplo que está sendo colocado aqui. A gente perde a nossa moralidade e a gente acaba nos deixando levar pelo egoísmo. Ele, na verdade, acaba tendo essa atitude de dizer, olha, quer saber? Sofrimento do outro, não só eu acabo tendo uma indiferença em relação ao sofrimento do outro, mas como eu uso o sofrimento do outro para me sentir superior. Isso eu acho que é até uma das razões que eu já pensei, por que é tanta notícia ruim faz tanto sucesso? A gente olha no jornal, na televisão, não tem esses programas que só mostram notícia ruim? As pessoas olham ou não? O que tem de tão interessante em ficar vendo tragédia? Eu já pensei nisso, mas por que vende, né? Daí é porque vende. É porque eu acredito que quando a gente vê um sofrimento maior que o nosso, a gente se sente superior. Ah, eu não estou tão ruim assim, ó, olha aquilo lá. A gente acaba criando uma indiferença pelo sofrimento do outro, e diante dessa a gente ainda acaba tendo uma arrogância no qual a gente se sente superior. A não violência, a definição que é dada de não violência é a não indiferença. Essa é a definição que é dada para não violência. A indiferença é uma base, é a base da violência também. Nós não temos a capacidade de ver o sofrimento do outro como sofrimento. E ainda mais nos sentimos até superior a ele porque ele sofre ou não. Ok? Uma pessoa vive muito dos outros, ela estando lá, né? Quer dizer, o normal das pessoas
centrais praticamente é a dualidade na qual a gente vive entre o eu e o outro. Então, a gente cria uma distinção muito clara entre o eu e o outro. Eu estou aqui, você está aí. E diante desse processo, essa dualidade, essa separação que a gente cria, a gente acaba vivendo aquilo, como eu disse antes, quando a gente faz algo por alguém é um sacrifício, porque não está conectado comigo. Quando eu faço algo por mim é uma coisa de egoísmo, porque não está conectado com o outro. Então é a nossa falta, é a nossa ignorância de não perceber a interdependência na qual vivemos. Porque no momento no qual eu tenho a clareza que, para que eu seja feliz, eu tenho que ter uma atitude altruísta. E por isso eu preciso cuidar dos outros. Não, assim, isso é sério. Para que eu possa ser feliz de verdade, eu não tenho outra opção senão abrir o meu coração e valorizar a felicidade dos outros. A gente pensa nesse mundo no qual a gente vive. A gente pega qualquer grupo de pessoas, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 1 milhão de pessoas, seja o número que for. O que faz com que tenha conflito? O egoísmo de cada um. Se tivesse verdadeiramente respeito, gratidão, consideração pelo bem do outro, lembrando que o bem do outro é tão importante para mim quanto o meu, mudaria completamente a sociedade na parte de vida. Então, essa dualidade, essa separação, ela vem da ignorância de não ter a compreensão da interdependência na qual a gente vive. Então, quando eu me sinto superior porque eu estou bem e você está mal, eu me sinto ao mesmo tempo que ou eu faço algo por mim ou eu faço algo pelo outro, porque são duas coisas totalmente separadas e distintas. E por isso que se a gente for observar, no final das contas, qual é a solução? É a sabedoria que realiza a interdependência. Mas o processo que a gente pode chegar nessa equanimidade também é aquele que a gente leu antes do verso 95 e 96, que fala que a minha felicidade é tão importante quanto a felicidade do outro, o sofrimento do outro é tão importante quanto o meu, e vice-versa. Então, através disso, a gente está a eliminar esta dualidade que ela gera tanto conflito no final das contas. Ok? Muito bem. Data nyamla töneni kangi rangil hak chechir dagi nedan kurtini söba chiyang ngebar droba. Dacha simchen dang rigla sopa nyampe jansim la töne ni nyebadan yönden so kangi jansim teli simchen rangi takparra çavechir dagi nyebadan kurtini jansim lechindi söba yike ngebar droba çavos. Percebendo-me no mesmo nível, ele irá lutar para garantir o bem material e mostrar o respeito que eu tenho mesmo através dos meios polêmicos, a fim de aumentar a própria liderança a qualquer custo. Dacha semche na riga sopa nyambe jansem la töne ni nyeba da yönten sok kangi jansem tene tem dois jeitos de ler esse verso. E eu estou vendo no comentário como ele é colocado. Então, vamos ver. Diz: percebendo-me no mesmo nível, ele irá lutar para garantir o bem material. Ele, quem é o Bodhisattva, deve lutar para garantir o bem material. Isso é uma forma de ler o verso. E mostrar o respeito que tenho mesmo através dos meios polêmicos, a fim de aumentar sua própria liderança a qualquer custo. O que isso quer dizer? Uma das formas de fazer a leitura, tem duas formas que a gente pode ler esse verso. Uma delas é a gente ler o verso fazendo o exemplo daquilo que deve ser abandonado, e outra forma é a gente ler o verso mostrando aquilo que deve ser feito, cumprido. Tá? Vamos ler dos dois jeitos. Cada um traz uma lição diferente. Ler primeiro do que deve ser abandonado. De uma forma egoísta, o que acontece? Eu me percebo que estou no mesmo nível dos outros, eu não me sinto nem superior nem inferior, mas aí eu vou me colocar numa atitude de competitividade
vou fazer o possível para aumentar minha liderança a qualquer custo. Então eu vou usar meios impróprios, eu vou fazer todo o possível, na verdade, para cada vez ter mais poder e mais força. Isso, por sua vez, gera violência, gera sofrimento. Ok? Claro isso, né? Isso é normalidade. Outra leitura. Quando o Bodhisattva se encontra no mesmo nível, ele deve, ao mesmo tempo, garantir o próprio bem material e deve garantir uma posição de respeito e de influência, mesmo que isso use meios que possam parecer polêmicos, a fim de aumentar a própria liderança a qualquer custo. Por quê? Se a minha intenção profunda e verdadeira é de amor e compaixão pelos seres, e o que eu quero é de ser de benefício aos outros, onde eu posso ser de mais benefício? Tendo recursos materiais ou não tendo recursos materiais? Tendo recursos. Como eu posso ser de mais benefício para os seres? Tendo uma boa influência, tendo uma boa reputação, ou não tendo nenhuma influência, nenhuma reputação? Tendo uma influência e reputação. Então, o que é interessante é que nos votos do Bodhisattva é colocado que o Bodhisattva, o ser que tem esse amor e compaixão pelos seres, na verdade, ele não tem nenhum apego pelas coisas materiais, porque já entendeu que é uma roubada. Já entendeu que não é isso que vai trazer a felicidade. Ele nem quer poder, dinheiro, não é isso. Porém, no momento no qual a prioridade dele é o bem comum dos seres, através disso ele podendo beneficiar de uma forma melhor os seres, ele não pode abandonar essa possibilidade. Então, a gente pode fazer duas leituras diferentes desse verso, né? Ou seja, do ponto de vista do egoísmo, que é a leitura mais coerente com o resto, através da atitude egoísta, o que vai acontecer? Eu vou acabar lutando cada vez mais, mesmo quando está tudo ok, que a gente está na mesma situação, eu não vou aceitar estar na mesma posição que os outros, eu vou sempre tentar ter mais e mais poder e mais dinheiro e assim por diante. Isso vai gerar naturalmente mais conflitos. Okay? Isso é a forma mais direta do verso, né? Mas lendo o comentário, ele parece ir para outra direção, que é dizer, o Bodhisattva, ele deve, mesmo se necessário, ter meios hábeis, ou seja, poder ter meios de ter poder e dinheiro e, na verdade, recursos para poder ajudar os outros, ele não deve abandonar e deve fazer o possível para ter isso, mesmo que ele não goste da ideia. Okay? Mas se as minhas próprias boas qualidades fossem para ficar evidentes em todo o mundo, então, por outro lado, quaisquer boas qualidades que esse tenha, não seriam ouvidas por ninguém. Chinedagi yöntemi jiten kuyla selvadan sheyan di yöntem kan suyken tobar yürüçer. Chine dagi yöntemi jiten kuyla lek para çakşın selvadan sheyan chansem teni yöntem kan yöga suyken tobar yürüva teta çağır. Quer dizer, mas se as minhas boas qualidades pudessem ficar evidentes em todo o mundo, o Bodhisattva, no caminho, então, por outro lado, quaisquer boas qualidades que esse Bodhisattva tenha, não deveriam ser ouvidas, não deveriam ser levadas para o mundo. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que é importante que eu deva ter influência, que eu devo ter possibilidade de ter acesso, recursos para ajudar os outros, isso não deve ser, ao mesmo tempo, o meu objetivo. Eu não devo ter o objetivo que as minhas qualidades cheguem ao mundo, que as pessoas falem de como eu sou especial, de como eu tenho qualidades, que é um grande perigo, né? A gente começa, vamos lá, ajudar as pessoas e tal, a gente acaba tendo um apego que as pessoas vejam o quanto que a gente é bondoso e legal. Isso é uma coisa que é bem perigoso. Então, a gente entrar nesse jogo, na verdade, do apego que a gente tem pelo nosso próprio nome, pelo nosso poder, tem uma hora que a gente começa a se reconhecer na imagem da pessoa bondosa, generosa, do Bodhisattva encarnado. Aí daqui a pouco tá lá a gente, na verdade, fazendo aquilo e a gente perdeu a verdadeira virtude. Eu posso continuar agindo, dizendo as palavras gentis, sendo legal, mas se eu estou fazendo isso no momento porque eu quero aquele reconhecimento, eu perdi a razão pela qual eu estava fazendo isso. Então, se em algum momento a gente percebe que a gente está sendo levado, caindo nessa armadilha,
Aí a gente deve abandonar qualquer forma de respeito. Importância. Tem até o fato, por exemplo, cada vez que eu começo a dar um ensinamento, que eu venho aqui, faço 3 prostrações antes, e na hora de subir também no trono, normalmente se estala o dedo, porque estalar o dedo representa impermanência, né? É o fato que o tempo está sempre passando. E o que isso quer dizer? Isso é tradicionalmente se faz quando a gente ensina, quando a gente está numa posição de, um termo que é usado, dando as costas para o altar, né? Falando para as pessoas que você está normalmente está atrás. Mas quando você está na posição de ter que representar o Dharma, interpretar isso, sempre lembrar da impermanência. Eu vou morrer. Então é inútil que eu fique me achando muito especial. Porque qualquer pessoa pode dizer que eu sou Deus na Terra. Pode me achar o que for. No momento da minha morte, sou eu comigo mesmo. Eu sei quais são as minhas qualidades, eu sei quais são os meus defeitos. É inútil que eu fique me achando, por quê? Porque senão essa é uma armadilha do lado de quem está na posição de ter que ensinar, ou quem está na posição de ter que dar aos outros. De repente está todo mundo dizendo, nossa, como você é legal, como você é maravilhoso, que coisa incrível. Mas eu sei quem eu sou. Eu tenho que ter essa clareza comigo e não me perder no meio da imagem que eu posso acabar tendo em relação a isso. Então, tomar cuidado que quando a gente começa a fazer algo para beneficiar os outros, daqui a pouco a gente não está apegado à imagem do beneficiante, da pessoa que beneficia, de repente a gente está nessa imagem e já perdeu a verdadeira razão pela qual a gente está ajudando o outro. E quando a gente foi ver, a gente está lá num jogo de poder. Não é só a imagem, de repente, mesmo inconsciente na posição de quem está ensinando, eu me vejo assim, de repente. Mais alto. Eu me vejo numa posição, de repente, quando eu vejo de. Eu sei mais que o outro. E nem que eu não tenho essa posição consciente, nem quero. E quando você vê, você se encontra nesse lugar. Que na verdade, tudo bem, você pode estar compartilhando isso, mas ao mesmo tempo é a postura interna. Claro. A postura de ensinar, de colocar, é extremamente perigosa. Por várias Isso razões. trabalha, né? Porque aí já Então, você se distancia. é a mesma coisa, aqui o contexto aqui específico é de ajudar os outros. Mas é a mesma coisa, eu posso ajudar pessoas e me sentir superior a elas. Eu estou aqui para te ajudar a fazer algo por você. E na verdade, onde que chega isso? Chega do fato que se a gente parar para observar e analisar e refletir, somos nós aqueles que recebemos o maior benefício ao ajudar do que aqueles que são ajudados. Né? Então, na verdade, é ter a clareza que sou eu a serviço daqueles que eu ajudo e não o contrário. Quando a gente vai numa situação na qual a gente está para ajudar as outras pessoas, a gente coloca essa atitude, a gente não deve ter a atitude, que é o que está mostrando aqui que a gente tem que tomar cuidado, de dizer, olha como eu sou bacana, como eu sou legal, como eu sou bondoso, amoroso com todos, eu cuido de todos, então eu sou muito melhor que vocês, seres infantis, ignorantes, arrogantes, e assim, miseráveis, seres que for, eu estou aqui para ajudar vocês. Né? Então eu me sinto superior a vocês, não conceitualmente, mas eu me coloco nessa atitude. Fato é, no momento no qual eu me coloco para ajudar, eu sou o primeiro a receber benefício. Você não tem a mínima dúvida. Isso em todos os níveis. Por exemplo, o fato de ensinar. Quem ensina é quem mais aprende. Isso eu sei na minha própria pele. Na minha própria experiência. Se a gente pega o próprio texto que a gente está lendo, o Bodhisattva Charyavatara, eu entendi muito melhor o Bodhisattva Charyavatara ensinando ele do que estudando. Recebi o ensinamento desse livro inteiro, palavra por palavra. Mas, para falar a verdade, eu aprendi muito mais explicando o texto do que estudando ele. Então, a gente recebe muito mais. Então, é importante a gente lembrar, quando a gente faz algo pelo outro, a gente não está fazendo favor a ninguém. A gente está fazendo bem para nós mesmos através do bem que a gente faz ao outro. Então, ninguém nos deve nada.
servir. Que bom que eu posso me colocar à sua disposição, porque eu recebo mais. E se a gente pegar qualquer pessoa que tem uma atitude de verdadeiramente ajudar os outros de uma forma sincera, e tem essa preciosidade, né? Dali, senchela, hamchela, ishi, norbo, verhela, fetinchu, duba, sampa, e tapto, cheba, zimba, show. Isso de Geshe Landentamba. Dali, senchen, hamchela, ishi, norbo, verhela, fetinchu, duba, sampa, e tapto, cheba, zimba, show. Os 8 versos, treinamento da mente, o primeiro verso. Vou tentar fazer uma tradução rápida. Dali, senchen, hamchela, possa eu, diante de todos os seres, Dali, senchen, hamchela, ishi, norbo, verhela, ver eles como mais do que uma joia que realiza todos os desejos. Ver eles como uma joia que realiza todos os desejos e sempre dessa forma cuidar deles como aquilo de mais precioso que eu tenho. Isso não é um jogo mental, é uma realidade. Ou seja, as coisas mais especiais que eu posso desenvolver nessa vida é através dos outros. O que vai me fazer feliz? Ter amor, equilíbrio, satisfação, respeito, compaixão. O que vai fazer com que eu possa gerar energia positiva, karma positivo? Dar aos outros através do amor. Então, quando eu tenho a possibilidade rara de poder verdadeiramente ajudar alguém, de fazer algo sincero para beneficiar os outros, essa é uma oportunidade extremamente preciosa que eu tenho. E eu devo regozijar e agradecer o fato de poder ajudar e poder dar. Não estou fazendo favor a ninguém. Eu estou na melhor possibilidade de poder oferecer. E eu estou recebendo mais do que qualquer outro. Então, não é óbvio. Que é muito fácil cair na armadilha do ego de novo. Não? Nosso egoísmo ele é super súbdolo. Ele encontra 1000 formas de entrar e passar, e de repente eu estou lá e ele se manifesta através da mente altruísta, de repente ele já está lá se vestindo de altruísta e apareceu. De repente eu sou bacana altruísta. E não é nada mais do que o mesmo egoísta de antes que se mudou de volta. Né? Talvez eu estava escutando o Roberto Benigni, que é um ator italiano. Ele estava fazendo ator italiano, que estava dando comentário da Divina Comédia. Aí tem um momento no qual ele falava, ele dizia: a mais difícil de todas as qualidades é a humildade, pois basta você pensar que é humilde para não ser mais. Mas é o fato da gente, o egoísmo é muito difícil, porque ele entra de 1000 formas. Então, quando a gente está lá para ajudar os outros, a gente tem que se colocar verdadeiramente à disposição deles. Lembrar que eu não tenho nada de especial porque eu estou fazendo algo para ajudar os outros. Sou eu quem está recebendo o maior benefício. Que bom que eu posso fazer isso. Que alegria que eu posso fazer isso. Agradecer a todos. Então, sempre penso nisso, nessas realizações. Me parece, então, que é o estado já quando você atinge o bodhisattva, tem esse amor pelos seres. É uma coisa que ele pensa, ele tem, ele é isso, ele é natural, respirar. Sim. Porém, para ter isso naturalmente, por que a gente fala a prece de gerar a bodhicitta? A própria palavra, gerar a mente de amor, ou seja, a gente vai ter que ir treinando e gerando isso, para que gradualmente venha de uma forma espontânea. O bodhisattva é quando isso nasce espontâneo. Você não fica pensando mais, é uma coisa que está lá presente no tempo todo. Porém, para que a gente chegue lá, a gente precisa o quê? Refletir, pensar, se auto-induzir a esse estado. Por isso que é importante tocar nos perigos, nas armadilhas que tem no caminho. Uma das armadilhas que existe no caminho é a gente ficar se achando a pessoa maravilhosa, incrível, superior ao outro, ter uma atitude de superioridade ao outro. Por quê? Porque eu sou bondoso, legal, generoso. Entre todas as formas de arrogância, a arrogância espiritual eu acho que é uma das piores. Eu observei isso em mim uma vez. Eu estava, contei isso já algumas vezes, eu estava no Nepal e eu estava numa pizzaria chamada Fire and Ice. E faz muitos anos atrás isso, eu devia ter uns 15, 16, acho que eu tinha 16. Eu estava lá sozinho aquele dia, comendo uma pizza, aí de repente eu vejo, tinha sentado na mesa do lado
dois senhores, um ocidental, um oriental, o oriental parecia japonês, todos de gravata, vestidos terno, gravata e tal, para ver que eram lá homens de negócios que estavam lá conversando. E primeiro eu olhei para eles e posso dizer que eu tive uma certa arrogância assim, no meu pensamento. De dizer, nossa, olha aí, né? Dedicando a vida só para fazer dinheiro, essa coisa que fica assim, você acha, sei lá o que, só porque está no meio disso, né? Mas tem uma atitude assim, não era muito verbal a coisa, mas eu já observei isso, é comum acabar tendo uma certa arrogância porque eu sou espiritual e você não é. Aí eu estava olhando e de repente passou uma abelha nas mesas, a abelha passou perto de mim, eu fiz assim para tentar sair da abelha, aí a abelha passou perto dos dois, ficaram imóveis. Continuaram a conversar como se nada fosse perfeito. Eu olhei, aquilo me fez, caiu a ficha e falei, quem eu acho que eu sou? Quem que eu... Olha que bom exemplo. De estabilidade, falar, não... Achei incrível, eu falei, isso me fez cair a ficha da minha arrogância. Eu sempre me lembrei disso e sempre... Desde então, essa foi uma ficha que caiu naquele momento. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem várias armadilhas através do qual o nosso orgulho, o nosso ego acaba se manifestando. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Okay? É como uma vez teve um praticante, eu não me lembro mais do nome, a minha memória para isso é muito ruim, mas ele estava fazendo um retiro. Aí quando ele estava fazendo retiro, ele sabia que um dia o sponsor dele, que fazia comida para ele, pagava os custos do retiro dele, ia vir ver ele. Aí o que ele fez? Naquele dia ele fez as oferendas muito mais bonitas do que ele fazia normalmente. Se colocou sentado na posição de meditação com foram mais bonitas, preparou todo para quando o sponsor dele chegasse, visse o altar todo lindo e tivesse uma imagem dele, nossa, que bom praticante, que bom que eu estou ajudando essa pessoa, vou fazer uma oferenda ainda melhor, né? Que uma pessoa estava tudo pronto. Aí quando ele sentou para esperar, ele olhou, ele viu, o que eu estou fazendo? As oferendas que eu coloquei aqui no altar não são para os Budas, são para o meu ego. Aí ele foi, pegou no chão terra, porque na caverna, chão de terra, né? Pegou a terra e jogou nas oferendas, assim, todo barro. Jogou a terra em todas as oferendas, deixou tudo lá, levantou e quando o sponsor chegou no tempo, estava com as costas viradas. O altar sujo de terra e deixou desse jeito. Aí, quando o sponsor voltou, ele foi receber, tinha um lama lá, ele foi conversar com esse mestre e falou, nossa, que coisa mais estranha aconteceu hoje. Ele estava com um problema, eu cheguei lá, ele estava com as costas viradas, mal me recebeu. O altar cheio de terra, tinha as oferendas, mas tudo jogado, meio assim. Coisa mais estranha, né? Aí esse mestre a quem ele foi, me falou, nossa, nele eu tomo refúgio, uma forma que se diz no tibetano, Khyalchit. E quer dizer, e aí ele disse, isso sim, o que ele fez? Ele foi contra o próprio ego. Ele fez algo grandioso. Fez a melhor oferta que poderia ter feito. Então o que acontece é, mesmo o cara que está lá para meditar na caverna e tal, tem o perigo de cair nas armadilhas do ego. Isso é super fácil. Para todos nós. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é no momento no qual a gente começa a ter uma atitude de amor, de compaixão, de querer ajudar os outros, de trazer para a nossa vida do dia a dia as qualidades, a gente tem que sempre se proteger dessas armadilhas. Isso não é tão fácil, não é tão óbvio. Tem vezes que a gente vai só perceber depois que já caiu, mas aí pelo menos a gente pode sair dela. Alguma cicatriz vai ter que ficar de vez em quando. Mas tudo bem, vamos lá, o importante é sair. Não ficar preso nisso. Porque senão pode ser perigoso mesmo, isso sim. Eu já vi situações bem tristes. Pessoas com grande qualidade e que acabaram caindo na armadilha do próprio ego e destruindo tudo praticamente. Então, por essa razão, por exemplo, que no Tibete,
era dada uma importância muito grande para que a pessoa não mostrasse as próprias realizações em público. Você tem grandes realizações espirituais? Que bom, fique com elas para você. Ninguém precisa saber disso. Né? Se diz que as nossas realizações interiores devem ser como uma vela dentro de um vaso, que a luz ela fica dentro, não tem que mostrar para fora a luz que a gente tem dentro. Né? Tem uma história que eu gosto dela, que era num monastério que tinha chamado Gyume, que é o monastério do Colégio Cântico. E uma das regras do monastério é ninguém pode mostrar publicamente as próprias realizações. E uma vez eles estavam, o monastério tem uma disciplina super rígida. Por exemplo, pisou no batente da porta, expulso do monastério. Vestiu o manto do jeito errado, expulso do monastério. Na hora de tomar o chá, colocou a cumbuca no chão, expulso do monastério. Assim, as regras para ser expulso do monastério são muitas coisas muito pequenas. Mostrou as próprias realizações em público, expulso do monastério, é uma regra. E aconteceu uma vez que eles foram para um retiro, que iam todos os anos, e na volta tinham que passar por um grande rio, e os barquinhos feitos de couro tibetano, barquinhos bem precários, veio uma correnteza mais forte, os barcos viraram, centenas de monges morreram, e alguns tinham algumas realizações e conseguiram, eles pegavam um paninho que eles davam para sentar, tipo esse aqui assim, e foram flutuando com o pano assim, conseguiram chegar na beira do rio. Eles tinham alguma capacidade, alguma realização interior para fazer isso. Chegaram ao monastério, aqueles que se salvaram assim foram expulsos. Por quê? Mostraram as próprias realizações em público. Eles deveriam ter morrido? Não, mas não podem continuar no monastério. O que acontece? Como? Eles foram expulsos independente de comentar ou não? Não, eles não comentaram, eles mostraram. Ah, tá. No momento que tinha várias pessoas olhando, eu me salvei mostrando a minha realização, eu mostrei ela. Mas por que eu quero mostrar? A importância que era dada no Tibete a não falar e não mostrar a própria realização. Por quê? Porque é uma armadilha, o ego tem uma armadilha muito grande. É muito fácil eu me sentir superior, eu me sentir melhor, porque eu tenho a concentração, porque eu conheço a filosofia, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E o que acontece no momento no qual eu acabo me perdendo, caindo na armadilha do ego, aí automaticamente eu estou bloqueando o meu próprio caminho, porque eu fico preso nisso. Aí a minha imagem se torna o meu fim. E aí eu fico preso nesse mesmo processo de poder, imagem, dinheiro, fama. Aí acaba se entrando num ciclo que é muito difícil de sair depois. Por isso que é muito importante a gente tomar um grande cuidado para não cair nas armadilhas do ego. Que são muitas, e são sutis, súbulas. Okay? Então, a conclusão aqui, na verdade, eu gostaria de ter seguido mais com o texto, mais para frente ainda, né? Porém, eu sei então o que é. Mas o importante, a conclusão aqui, na verdade, é o fato que a gente entender profundamente, tá? E por isso eu convido vocês a voltar para os versos anteriores. Duas coisas. Uma, o quanto que verdadeiramente a felicidade do outro é importante para nós. Voltando mais uma vez para o mesmo verso que a gente já leu várias vezes, mas para mim é um dos versos que a gente tem que lembrar e repetir, que é o 95, 96, né? Que é: quando a felicidade é algo igualmente apreciada, tanto por mim como pelos outros, o que há de tão especial em mim, para que batalho apenas pela minha própria felicidade? E quando o sofrimento é algo igualmente não apreciado, tanto por mim como pelos outros, o que há de tão especial em mim, que cuido apenas de mim mesmo e não dos outros? E outros versos que a gente pode lembrar e está trazendo no nosso dia a dia, é o verso 134 e 135, que diz: qualquer que seja a violência que existe no mundo, e tanto medo e sofrimento como há,
Tudo isso surge de agarrar-se a um eu, ou seja, do egoísmo. Então, para que serve esse terrível demônio para mim? Por que eu quero fazer parte disso? Se eu não largar completamente o tal eu, ou seja, o egoísmo, não serei capaz de largar o meu sofrimento. Ou seja, se eu quero deixar de sofrer, se eu não largar o egoísmo, não vou deixar de sofrer. Por isso, assim como se eu não acabar totalmente com o fogo, não serei capaz de parar de ser queimado. Então, o ponto principal é, efetivamente, o egoísmo nos gera sofrimento. Se a gente para observar o paradigma no qual a gente vive, no qual eu estou aqui, você está aí, e na verdade eu não tenho nada a ver com você, a tua felicidade não é importante para mim, ou melhor, o paradigma no qual a minha felicidade é mais importante que a tua, o meu sofrimento é mais importante que o teu, é totalmente falso, é totalmente ignorante. Por duas razões. A gente não consegue encontrar uma razão pela qual a minha felicidade é mais importante que a sua, e o meu sofrimento é mais importante que o seu. E a segunda razão é que dessa forma, pelo menos se trouxesse a felicidade, né? Pega a pessoa que é super egoísta, que só pensa em si mesma, ou seja, nós. E depois vai e vê o resultado disso. Traz a felicidade? Não traz. A gente volta para aquela regra que eu disse várias vezes. Faça o que você quiser. Faça o que fizer. Sem grandes moralismos do que pode e do que não pode. O importante é que funcione. O egoísmo, no final das contas, funciona? Não funciona. Essa obsessão pela autogratificação na qual a gente vive só gera mais conflito, sofrimento para nós e para os outros. Então é importante cair a ficha disso. Fala, nossa, faz mal o egoísmo. Egoisticamente falando, é melhor ser altruísta. Cair essa ficha. E aí devagarzinho o que a gente faz? A gente começa a valorizar a felicidade do outro, valorizar o sofrimento do outro. Quando tiver alguém que está sofrendo, fazer o melhor para eliminar aquele sofrimento. Quando tiver alguém que pode ser feliz, a gente regozija e faz o possível para a felicidade do outro. Independentemente de quem seja, onde for. E devagarzinho isso vai se ampliando, começa a fazer parte da nossa vida. Uma coisa que é muito importante é a gente não pensar no caminho do Bodhisattva para os Bodhisattvas como seres sagrados que eu nunca vou alcançar. Senão a gente está fazendo a mesma coisa que fala os Bodhisattvas, a gente coloca Bodhisattva igual a santos. A gente coloca os Bodhisattvas na categoria dos santos, são seres inatingíveis. Então, se é assim, para que existe o caminho do Bodhisattva? Para que a gente vai ensinar essas coisas? Para ocupar o nosso tempo? E fazer cursos legais? Não é isso. A única razão pela qual Buda ensinou tudo o que Buda ensinou, e os outros mestres depois passaram e repassaram e repassam, é porque acreditavam e acreditam no nosso potencial de colocar em prática de cada um de nós. Eu acredito muito que cada um de nós tem a capacidade de abrir o coração de uma forma verdadeira. De cada vez diminuir o egoísmo. Não estou falando de um dia para o outro eliminar, tá? Diminuir. Um pouquinho por vez. Valorizar a felicidade dos outros. Pensar no bem comum. Valorizar o sofrimento do outro. E gradualmente a gente vai fazendo essa diferença no nosso dia a dia. Aí a coisa acontece. Okay? Então o que eu peço é que possivelmente vocês possam reler esses versos, trazer eles para o nosso dia a dia. Escreve no prato onde come. Coloca lá na mensagem de manhã, lá no Facebook, sei lá o que. Mas trazer para o dia a dia. Como mínimo, começar a se questionar. O egoísmo funciona? Faz bem. Pelo menos se questionar. A gente pode talvez chegar na conclusão, faz bem, melhor é ser egoísta mesmo. Então, por favor, seja. E seja feliz. Seja um egoísta feliz. Se der certo, seja bem-vindo. Eu, pelo provavelmente, não acredito. Então, o fato é, podemos abrir o nosso
Cuidado para não cair nas armadilhas do ego. Ok? Eu conheço até pessoas que escolhem de não ensinar o Dharma para não cair nas armadilhas do ego, porque conhecem si mesmo muito bem. Né? Então, o Geshes, por exemplo, que eu conheço, tem todo o conhecimento. Mas fala, não, isso é muito perigoso, melhor eu ficar no meu cantinho. Então, eu quero dizer, tem que tomar cuidado nesse nosso processo e lembrar sempre que quando nós fazemos algo pelos outros, nós estamos recebendo mais do que qualquer outra pessoa. É uma oportunidade incrível poder ajudar alguém, poder dar amor, poder receber aquilo que a gente recebe naturalmente no momento no qual a gente dá. E acreditar em nós mesmos, porque um passinho por vez a gente consegue chegar muito mais longe do que a gente pode imaginar. Vou fazer as dedicações finais então. Chanchu Senchu Rinpoche Make Panam Ke Gyurchi Ke Panyam Parme Payam Kone Kontu Perwarasho Jetsu Lame Kunse Ratenchi Namkartrile Chochur Ke Padam Losan Tempedra Me Sasungi Goe Luce Tatu Negiushi Nimo Dele Sendele Nime Kuyan Dele Shin Insen Tatu Dele Pe Concho Sungi Jingilo Concho Sungi Mandruso Concho Sungi Trashisho De sol a sol, à noite ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de